Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo GEMAN UFSM. Eu sou a Semiramis, professora de História Antiga da UFSM, e hoje, nesse episódio, nós iremos tratar da desafricanização do Egito Antigo, um tema muito importante não apenas para a área de História Antiga, mas também para os próprios debates sobre a questão da produção de conhecimento, para os estudos de egiptologia como um todo e também para os movimentos sociais. E para falar sobre esse tema tão interessante, eu convidei uma pessoa muito especial e querida, a minha amiga, a professora mestra Raíssa Sagredo. A Raíssa possui licenciatura e bacharelado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, mestrado em História Cultural pela mesma instituição e licenciatura em Pedagogia pela Uninter. Ela foi bolsista do CNPq durante o mestrado, quando defendeu a dissertação intitulada Raça e Etnicidade, Questões e Debates em torno da Desafricanização do Egito Antigo. A maior parte das pesquisas da Raíssa são do campo da história antiga, com ênfase em Egito Antigo e em usos do passado. Ela também é organizadora do evento Pagão Fest, em Florianópolis, e possui experiência em estudos de religiosidades, imaginários e mitologias antigas. Ela foi integrante do Grupo de Estudos em História Antiga, o GEA, da Universidade Federal de Santa Catarina, e do Núcleo Interdisciplinar em Estudos Medievais, o Meridiano, também da Universidade Federal de Santa Catarina. A Raíssa atualmente é professora da Rede Particular de Ensino Básico, então, muito bem-vinda, professora Raíssa. É uma honra e um prazer muito grande recebê-la aqui no Diálogos Olimpianos. Olá, professora Semiramis. Olá, ouvintes do podcast, tudo bem? Bom, eu fico primeiramente muito agradecida, né, pelo convite. Eu não conhecia o podcast Diálogos Olimpianos, então eu fiquei sabendo recentemente, né, sobre o podcast e entrei, já ouvi grande parte, né, dos episódios e parabéns, tá? Muito legal, muito interessante. E venho aqui trazer então um pouquinho, né, da minha pesquisa para contribuir aí com os diálogos. É, eu primeiramente queria salientar que assim a pesquisa, por mais que ela seja do ramo da história antiga e ela trata, obviamente, né, questões da historiografia propriamente, mas ela tem muito a ver com esse presente, latente, todas essas questões raciais, identitárias, né, sociais do presente, né, principalmente agora desse presente imediato, né, que estamos vivendo agora em pleno ano de 2020. Então, todas essas questões, principalmente raciais, né, de cunho racial aí pipocando, me fazem lembrar a cada dia, né, cada vez que vejo os noticiários, me remetem, né, a muitas das reflexões e das leituras que estão presentes nessa dissertação de mestrado, né, que eu defendi em 2017, chamada então de Raça e Etnicidade, Questões e Debates em torno da Desafricanização do Egito Antigo. Né? Isso por quê? Porque todas essas leituras e reflexões me levaram a ver com muita cautela, né, os usos e muitas vezes abusos aí das categorias raciais e racializantes, né? E a gente volta para trás e vê no passado, né, esses usos e vê hoje como é que, né, como é que está sendo carregado de sentido essas palavras, esses conceitos, né? Muitas vezes colocando aí nessas tão temidas caixinhas que muitas vezes a gente critica, mas a gente também não larga, né? Não larga a mão delas. Então é bem interessante, assim, né? Isso, claro, já daria uma outra proposta, um outro episódio. Mas, enfim, essa questão da polarização aí é realmente muito interessante, né? Tem um diálogo muito direto aí com o nosso presente imediato, né? Com essas questões sociais e raciais. E eu espero que esse diálogo olimpiano de hoje possa trazer também para os ouvintes essas janelinhas para a gente poder dialogar e refletir, né, bem a fundo a partir desses diferentes autores que eu trago aqui e tudo mais.
Raíssa, o objetivo geral da sua dissertação de mestrado foi analisar a desafricanização do Egito Antigo na historiografia e na egiptologia. Desafricanização, como você coloca, né, no título, com o des sendo citado entre parênteses, por conta da análise que você faz desse processo de forma dupla, né? Analisando tanto a retirada da história do Egito antigo da história da África, de um lado, quanto a africanização do Egito pelos movimentos pan-africanistas e afrocentristas, de outro lado. Então vamos começar pela primeira parte da sua pesquisa, né? Em linhas gerais, você poderia explicar para os nossos ouvintes sobre esse processo de retirada da história do Egito Antigo, da história da África, com o surgimento da egiptologia, ligado às teorias raciais emergentes aí no século XIX e ao orientalismo? Ó, eu vou começar explicando sobre esse processo de desafricanização, né? No que ele consistia e como que ele foi construído. E aí, mais adiante, eu analiso com vocês o processo de africanização, né? Propriamente. Eu só queria ressaltar aqui que eu curti muito usar o parênteses ali no título, né, da dissertação, porque mais para frente eu vou problematizar isso, né? Justamente com base nesse approach aí das teorias decoloniais e de etnicidade, né? Então, ó, o processo de retirada do Egito da história africana, né, se deu em vários campos, né? Primeiramente, obviamente, no campo geográfico, né? Ele foi retirado dali totalmente. Então, né, muitas pesquisas até, né, inclusive feitas por mim e por outros professores e pesquisadores, mostram o quanto que as crianças no colégio, né, no ensino fundamental 1, o quanto que elas têm no imaginário delas que o Egito está localizado em qualquer lugar da face da Terra, menos no continente africano. E isso eu apliquei questionários, né, em várias escolas diferentes e é assim de cair o queixo, né? E no campo simbólico, né? Pois o Egito foi palco aí, né, de disputas identitárias e ele era um objeto de prestígio, né, dentro dessas disputas, né, dentro dessas disputas aí por relações de poder. E depois antropologicamente, né, que aí a gente vai adentrar mais especificamente na questão da racialização. Então, de modo bruto, a gente pode resumir assim: o eurocentrismo mais o orientalismo relacionam o Egito geograficamente, culturalmente, antropologicamente a esse universo asiático, né? Então fizeram essa leitura branqueadora, né? Desde a etnogênese, ou seja, desde a formação, né, do Egito, quando tinha os nomos ali ao longo do Nilo. Então, desde esses primórdios, né, relacionam então esse Egito com a Ásia Ocidental e ao mundo mediterrâneo somente, né? Lembrando que esse mundo mediterrâneo também, equivocadamente, ele é também, né, branqueado. E eu queria salientar justamente que, com relação a isso, né, quando a gente fala devolver o Egito ao seu contexto africano, ao continente africano, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque já salientava aqui o Alberto Costa e Silva, né? A gente não deve negar a conexão da África com o restante, né, do mundo, mas conceber a África como um continente aberto, tá certo? Bom, e aí eu acho que cabe aqui a gente explicar um pouquinho sobre o orientalismo, né? Por quê? Ele é justamente uma peça muito fundamental para poder deslocar o Egito da África. Por quê? Porque como ele é, né, como nos fala o Eduardo Said, na sua obra maravilhosa, eu adoro aquele livro, né, do orientalismo, ele é uma visão do Oriente, né, totalmente construído pelo Ocidente, né? Então todo esse conhecimento que é produzido através desse orientalismo, ele parte de uma premissa, né, que é a distinção binária e assimétrica do outro, né? Esses fatores aí, claro, outros intelectuais, o próprio Frantz Fanon também já vai colocar isso, né? Essa distinção do outro com base numa distinção binária e assimétrica. Então, esse orientalismo ele vai ser um corpus de conhecimento que vai inventar o Oriente, né? Mas, bom, aí vocês podem me perguntar, mas o que tem a ver o orientalismo, né, aquelas obras, as telas, a literatura dos viajantes, né, etc., com a questão racial propriamente?
Bom, e aí eu digo para vocês, tem tudo a ver. Por quê? Porque foi graças a esse orientalismo que surge a antropologia como ciência, né? E como o próprio Eric Hobsbawm nos lembra isso, né? Então, a antropologia, ela nasce disso aí. A antropologia, ela nasce do orientalismo. A craniometria, né, que é aquela ciência de que os cientistas ficavam, né, medindo os crânios, o volume volumétrico, etc., né, e conforme as raças teria aí tabelinhas, né, com relação a essas medidas, né, que teriam relação com a capacidade intelectual, etc., né, essa craniometria foi base para o quê? Para o determinismo biológico, né? E olha só, pasmem com essa informação. Existia um médico norte-americano chamado Samuel Morton, né? E ele analisava múmias egípcias, tá? E ele tem uma obra chamada Crânia Aegyptiaca de 1844, onde ele, né, estuda ali crânios de múmias egípcias e compara com crânios de, né, pertencentes à raça caucasiana e por aí vai. Então pense, né, um médico que se debruça sobre múmias egípcias para fazer análises craniométricas. Uma coisa que eu queria também ressaltar aqui é o seguinte, é que às vezes a gente se confunde, porque realmente é confuso. Essa questão da racialização, né? Poxa, quando é que começa? Porque a gente já vê, né, que existem muitas tretas aí raciais, né? No próprio medievo, por exemplo, e na própria antiguidade, né? A gente tem ali os conflitos dos egípcios com os núbios e cuxitas, etc., né? Sim, claro, né? Então, esses conflitos aí com relação ao outro, eles são, sim, muito frequentes na antiguidade e no medievo, né? E ali a questão dos judeus, ciganos, né, no medievo também é bem gritante. Porém, né, existe uma diferença. Então, a gente tem ali um imaginário cristão no medievo, por exemplo, que tem aquela história dos filhos de Noé, né, que estão justificando o povoamento dos continentes na Terra, etc. E tem o Cã e os outros filhos, né? Então, assim, já existia, né, bota ali 1700, já existia uma taxonomia biológica, né? A gente tem os expoentes aí do Linnaeus, do Blumenbeck, né, que estão fazendo essa divisão, né, em raças. Sim, já tem, né, com desenho e tudo, né? Mas foi com o Gabineau, né, por volta de 1800, que ele somou, né, que a coisa ficou diferente. Então, ele somou o conceito de civilização com raças superiores. E aí entra o diferencial, porque ele fez um mix, né, uma mistura entre biologia se fundindo com história. É aí que a coisa fica com um contorno bem diferente, né? Então, a egiptologia, ela nasce oficialmente desse contexto mesmo, né? E foi com a decifração aí dos hieróglifos da Pedra de Roseta pelo Jean-François Champollion, né? Em meio a uma corrida pela decifração, que ela se funda em termos assim mais oficiais, digamos, né? E aí fundam-se os órgãos de serviço de antiguidades, né? Os museus, etc. Nisso nasce também a egiptomania, né? Que eu estudei até no meu TCC e que é bem interessante é que ela não é tão oposta assim como a gente usualmente pensa, né? Egiptologia versus egiptomania, né? Mas enfim, isso aí fica para uma outra roda de conversa. Então, resumindo aqui, o Egito foi retirado, sim, né, desse universo africano geograficamente, e ele foi racialmente branqueado. Então, ele ficou no imaginário, né, como pertencente a esse universo mediterrâneo e branco, né? E olha o problema dessas duas questões. E justamente essa construção, né, imaginária tem impactos no imaginário e na concepção do Egito Antigo até os dias de hoje, né? Basta a gente se debruçar aí na produção, tanto clássica como recente, do cinema, né? E isso eu estou falando de cinema estrangeiro, cinema brasileiro também, né? E a representação dos egípcios antigos aí nessa arte, na sétima arte, tá? E essa é uma outra problemática super polêmica, né? E que tem raiz aqui, né? Justamente aqui nesse problema.
Raíssa, mas mesmo que essa memória hegemônica, né, de um Egito deslocado da África e embranquecido ainda esteja muito presente em inúmeras representações midiáticas e até mesmo em pesquisas, em livros didáticos, nós temos que considerar que há um combate, né, em relação ao racismo na egiptologia desde o século XVIII, com as pesquisas do Conde de Volney, no século XIX, com o Joseph Firmin, por exemplo, com o Dubois no final do século XIX e começo do século XX, e claro, com as importantes pesquisas do egiptólogo senegalês Cheikh Anta Diop, que você também estudou na sua dissertação. Você poderia falar então para a gente um pouco sobre isso? É um tema, né, bastante amplo, mas você poderia talvez resumir de forma geral as propostas desses pesquisadores, especialmente do Sheikh Anta Diop, apresentando a importância delas para uma nova reconfiguração da egiptologia e inclusive para o chamado afrocentrismo quemético. Você poderia então falar um pouquinho sobre isso com a gente? Esses intelectuais todos aí que você acaba de citar, eles foram muito importantes, né, para o futuro, né, para poder se inverter essa pirâmide historiográfica, né, do Egito. E eles usaram sim o viés da racialização, né, nessas reivindicações. Sobre os que dissertaram sobre as origens negras do Egito, a gente tem então o antropólogo Zaborowski, o Serge, o Firmin, o Frederick Douglass, né, que é um ex-cativo e curiosamente depois que ele foge, né, ele consegue se dedicar aí à intelectualidade, né, se inserindo nos círculos antropológicos, e o viajante Volney. É, os primeiros aqui que eu comentei, eles usavam esse arcabouço e o vocabulário da antropologia da época, né? Então, se baseavam muitas vezes aí em dados da própria ciência fraudulenta da craniometria, né? Mas defendiam esse Egito Negro. Dentro deles, eu gostaria de contar um pouquinho para vocês sobre Volney. Por quê, né? Porque ele era um viajante, um erudito francês, que ali no finzinho do século XVIII ao visitar o Egito, né, ele fez observações muito interessantes, né, e que contradisseram esses pressupostos da época, de que o Egito era um Egito, né, branco, caucasiano e tudo mais, né, fruto aí desse mundo europeu, né, e que ele era apenas uma coincidência ele estar localizado no continente africano. Então, o Volney, ele reconhece na figura da esfinge, quando ele chega lá, um rosto negro, e ele faz uma reflexão, então, né, numa obra famosíssima dele aí, muito lida pelos viajantes da época, admirando, então, a civilização egípcia, né, a questão da arte, da arquitetura, né, tudo mais, e faz um questionamento muito interessante sobre o papel social do negro no contexto ali do século XVIII que ele está vivendo, né. Então, ele fala poxa, como pode eles, né, são escravos hoje e antes eles estavam aí, no topo da civilização, digamos assim, né. Então, essa fala dele, quebrou paradigmas, né, e incomodou muita gente. Mais adiante, então, aí no século XX, a gente tem a conjuntura pan-africana, as lutas contra o colonialismo, e aí é nesse contexto que essa discussão do Egito Negro vai ser levada então para um outro patamar, que é o patamar científico, né? Então vale ressaltar que é um contexto de África como um continente de diáspora, né? Então essa a concepção de identidade, né? Ela estava sendo forjada e ela era muito necessária naquele contexto, né? Então a identidade africana, né? Essa questão da solidariedade racial, de um berço em comum, de uma irmandade, né? Isso tudo está dentro desse contexto. E era necessária, por que que eu vejo como necessária? Porque eu vejo que se precisava legitimar e dar força a essas lutas, né, e as reivindicações do movimento, né? Então, claro, essa identidade emergente, ela é sim muito marcada e a gente consegue perceber isso nos textos da época, né, dos intelectuais da época, dos ativistas, é marcada por esse dualismo colonizador versus colonizado, né? O que vai, né, cair no dualismo branco versus negro, né? E esse dualismo é fruto dessa violência, né? Justamente essa violência colonial. Aí a gente vai ter o Dubois, o Edward Blyden, né? E o Anta Diop.
que esse último, né, no caso, revolucionou aí a historiografia africana. Essa luta pela africanização do Egito, ela tomou, então, contornos políticos, né? Com o panafricanismo, com o advento do panafricanismo, que é o que? É um movimento político ideológico que emergiu em 1900 e que clama, né, por essa igualdade racial, né? E aí esse movimento vai construir a identidade africana, esses laços, né, de que todos os negros são irmãos, a África como continente mãe, etc. Né? O Dubois e o Blieden, eles foram importantíssimos precursores, né, do movimento pan-africano e, curiosamente, né, ambos tratam do Egito Antigo nas suas principais obras, né? Então, eu pude ver ali na obra do Dubois, The Negro, né, que é de 1915, que essa igualdade racial que ele está clamando e querendo construir, ela passa pelo Egito Antigo, né? Então, o Egito negro, berço da civilização africana, versus o passado greco-romano. Então, fica muito claro ali nessa obra dele, né? E foi justamente com as investigações históricas do antropólogo, né, e depois egiptólogo senegalês Cheikh Anta Diop, né, lá na década de 1940, que esse corpus documental de egípcios negros, né, foi organizado e investigado com rigor científico, realmente, né, por parte aí do Cheikh Anta Diop e depois dos seus seguidores. Né? Então ele consegue colocar uma metodologia, né? E ele defende uma tese, né? Que é a tese que ele se dedicou a vida toda, né? Que é justamente a tese do afrocentrismo quemético, né? Então esse afrocentrismo quemético defendido pelo Cheikh Anta Diop é a defesa de um Egito negro e da África como um continente mãe influenciador, né? Das demais civilizações. Tá? Então, ele traduz, né? Por que quemético? Porque ele traduz a palavra egípcia Kemet, que é K-M-T, né? Que é traduzida pelo Diop como os negros, né? Então, ela representaria aí o conjunto do povo faraônico, deriva da palavra egípcia Kam, que é KM, né? Que significa preto. Então, ele traduziu dessa maneira e ele usa como uma das suas justificativas, né? Então, bom, vocês devem se perguntar, mas por que que o Egito é tão central, né? Tão importante nessa disputa para o Sheikh Anta Diop, né? E aí eu respondo para vocês que é por causa que para ele o Egito é um ponto-chave assim na história da África, né? Por quê? Porque o Egito ele era negro e ele tinha sido sequestrado, né? Roubado, tirado de lá, né? Então, o Egito negro quer dizer o quê para o Sheikh Anta Diop? Quer dizer um Egito onde a gente tem uma etnogênese, ou seja, uma origem negra, né? E não asiática. Então, todas aquelas teorias que circulavam ali na arqueologia, na história, sobre uma etnogênese asiática, né? Ele vai desconstruir tudo isso daí, né? Todas essas teorias, né? E não só isso, mas ele vai falar que o Egito foi influenciador, né? Então a África, para ele, contribuíra e muito, né, imprescindivelmente para a história do mundo. E nessa análise dele, ó, curiosidade, inclusive a Mesopotâmia, tá, teria raízes negras, né? E aí a gente entra na parte da antropologia também, né? Ele foi um dos super apoiadores aí da tese da origem monogenética da humanidade, né? Então, Jardim do Éden ali na África, né? Então, uma coisa que eu gostaria de destacar aí do Diop, né, do afrocentrismo quemético, é que essa tese, ela não abandonou as categorias raciais binárias branco versus negro, né? Mas, né, isso aqui é muito importante. Eu não vejo isso como um desmérito dele, né? Por quê? Porque ele é fruto de um contexto muito, muito específico, né? Então ele estava utilizando na sua argumentação e no seu pensamento esses conceitos branco e negro, né? Conceitos ali binários em oposição, para reagir contra uma violência epistemológica mesmo, né? Desse processo colonial. Isso é revolucionário, né? Porque as pesquisas dele foram sem precedentes,
né? E dentro de um campo científico marcado fortemente aí pelo preconceito racial, né? E eu pude ver muito, de uma maneira muito escancarada, né, essa luta contra o preconceito, lendo aí as principais obras do Sheikh Anta Diop, né, que são The African Origin of Civilization, Myth or Reality, Black Africa e Pre-Colonial Black Africa, tá? Então, eu consegui enxergar isso, mas como eu comentei com vocês, não vejo como desmérito, né? Ele usou as ferramentas que ele tinha na mesa naquele momento para poder fazer a sua luta contra o racismo. Diante das disputas, então, em relação à história do Egito, na sua dissertação, você faz uma proposta de análise sobre a história egípcia antiga que opta por uma leitura, né, que visa transcender a racialização, pensando o Egito como um local de encontro de grupos étnicos, como uma fronteira. Você poderia, então, falar para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes sobre essa sua leitura, por favor? Antes de explicar essa perspectiva, eu queria só explicar como que eu agrupei, né, essas perspectivas nesse debate aí sobre a racialização do Egito Antigo, né? Então, eu agrupei em 3 perspectivas. A primeira eurocêntrica, a segunda afrocêntrica e a terceira é um mix. Aí só vou passar aqui rapidamente um pouquinho de cada uma delas, né? A primeira, o nome próprio já diz aí, né? É a perspectiva eurocêntrica, então defendia um Egito branco, uma perspectiva, em termos assim científicos, né, totalmente decadente, até porque, né, o próprio conceito de raça é um conceito biologicamente falido, mas a gente vê que a ideia persiste aí nas representações, né, no imaginário. Aí a gente tem a segunda perspectiva, que é afrocêntrica, então defende o Egito Negro, e vale ressaltar que depois, né, do panafricanismo, depois do Sheikh Anta Diop, né, do afrocentrismo quemético, a gente tem uma continuidade, né, com a chamada Escola de Dakar. Então, a gente tem nos intelectuais como Mo Salam, Teófilo Obenga, né, toda essa galera que continuou, né, deu continuidade para o trabalho do Sheikh Anta Diop, que defendem todos os pressupostos da tese dele, né, com relação à África e com relação ao Egito, né. Aí dentro dessa segunda perspectiva aqui afrocêntrica, a gente acaba encontrando o quê? Um debate que muitas vezes acaba sendo um debate meio vergonhoso, né? No sentido de que são discussões e discussões onde não se chega a lugar nenhum, sabe? Então, eu agrupei aí nesse caso uma crítica francesa e uma crítica americana que fazem crítica, né, nesse diálogo aí com a escola de Dakar. Mas acaba que eles muitas vezes lançam mão, né, de conceitos racializantes por parte dos dois grupos e, como eu comentei, é um diálogo que não é muito proveitoso, né, em função disso. Então, por exemplo, em plenas obras escritas aí nos anos 2000 e pouquinho, né, há poucos anos atrás, a gente encontra nesses, embates entre intelectuais, eh dizeres muito, assim, que muito me espantam, né, como: "Ah, não, a fulana de tal é branca, ela não nem deveria estar pesquisando África", né, e coisas desse tipo que eu vejo, socialmente e intelectualmente como sendo muito absurdos, né. Então a gente encontra esse tipo de estereótipo sendo aí reforçado nesses debates, porque acaba que o diálogo não flui, né, dentro dessa segunda perspectiva. Tá. E depois, a gente encontra o que eu agrupei como sendo a terceira perspectiva, que é uma perspectiva que eu apelidei ali na pesquisa de mix, que seria o quê? Seriam visões que problematizam, que tentam transcender essa racialização binária e que tentam avançar, né, nesse uso da categoria negro na antiguidade, né, com essa conotação do presente. Então elas problematizam isso. E aí, justamente, é que entra esse approach aí da antropologia, né. Então, por exemplo, a gente tem num egiptólogo Frank Snowden, um capítulo inteiro, na obra Black Athena Revisited, de 96,
onde vários intelectuais aí se debruçam sobre essa obra do Martin Bernal, né, que foi um marco, e eles problematizam, ele e outros, né, intelectuais estão problematizando aí os termos racializantes, né, e vale destacar que eles não estão negando a construção da alteridade fenotipicamente no passado, né? Porque se sabe muito bem que, né, principalmente nessas fontes tão abundantes gregas e romanas que a gente tem, a alteridade ela era assim representada ali, né, colocada com adjetivos acerca de cabelo, cor da pele, etc. Mas eles conseguem enxergar que existia um problema dos usos modernos, né, pegando essas evidências antigas, né, um problema de interpretação e do como que a gente enxerga isso, né, que é diferente do como que eles se enxergavam, para muito além de um fenótipo físico, né. E eu acredito que essas reflexões aí são muito pertinentes, né, porque justamente a arqueologia pós-colonial, né, e todos esses desdobramentos a partir do antropólogo Frederick Barth, elas trazem realmente uma roupagem nova, né, para o debate. Então a gente não fica mais preso necessariamente com essa ideia racial, né? Ela não vai mais ser uma corrente que vai aprisionar aí os intelectuais, né? E justamente dentro dos estudos decoloniais, eu também encontrei ali no Walter Mignolo uma forma de você não negar a raiz do problema, mas de você conseguir realmente se libertar, né? Não negar a origem do problema, mas se libertar. Atentando para quê? Para subalternizações dessas perspectivas, né? E isso aí, querendo ou não, outros intelectuais que estavam criticando o afrocentrismo nossa, na década de 80, de 90, eles, né, claro, com outra roupagem, de palavras, né, eles já estavam atentando para isso, né, de uma maneira mais sutil, é claro, mas eles já estavam atentando para isso, né, dizendo que acabava que se perdia aí nessa romantização do Egito dos faraós e não do Egito dos felás, por exemplo, e tal, né, que a questão racial, ela vai perpassar ali a questão social, o problema das classes, mas que acabava que o movimento, né, do afrocentrismo quemético se perdia nisso e acabava gerando uma crítica nesse sentido inútil, né? Porque acabava retroalimentando o discurso. Então, a crítica decolonial vem justamente num sentido de confirmar isso tudo, né? E aí, dialogando todos esses autores, ou seja, peguei autores africanos, né? Peguei o Mbokolô, o Mbembe e, enfim, vários autores e decoloniais também, enfim, cheguei nessa perspectiva aí dos estudos de etnicidade na antiguidade egípcia, né? Que me parecem que dão conta muito bem aí na desconstrução desse embate racial aí, né? Porque isso precisa sim ser superado e transcendido, né? A gente não consegue avançar aí para frente se a gente vai ficar andando em círculos aí discutindo se os egípcios eram brancos ou negros, né? Um exemplo aqui que eu coloquei para trazer para vocês da arqueologia pós-colonial, né? São os estudos da Núbia. Um amigo meu, Fábio Amorim Vieira, né? Ele estuda aí as relações Núbia e Egito. E esses estudos pós-coloniais aí sobre a Núbia, eles rompem com essa unidirecionalidade e hierarquia, né, de uma Núbia versus Egito. Isso aí a gente está falando aí em termos de antiguidade, né? Então, o que que eles utilizam aí, né? O conceito de emaranhamentos étnicos, emaranhamentos culturais, como uma ferramenta, e eu vejo isso como muito revolucionário nesse campo, né? Porque eles vão desconstruir a ideia de centro-periferia, e essa ideia de centro-periferia, querendo ou não, ela serve como base do próprio afrocentrismo também, né? E, bom, um historiador que eu adoro é o Elikia Mbokolo, né? Um historiador congolês. Ele já alertava também, né, há bastante tempo aí sobre esses erros, né, de cair nos conceitos, né, e nas teorias difusionistas para se interpretar o passado. E por isso eu coloquei ele aqui junto, né, nessa perspectiva mix,
Por quê? Porque ele traz a questão da história da África, né? Ele traz principalmente a questão da localização geográfica, como algo muito importante e que foi muito ignorado nesse debate todo, né? O Alberto Costa e Silva também traz isso de uma maneira muito importante, né? Quando ele fala que o Egito está na esquina do mundo antigo, na esquina da África, né? Então, ele também é outro que, né, bate bastante nessa tecla aí de desconstruir essa ideia de centro-periferia, né, de centros difusionistas, e ele traz como proposta, né, analisar essas fontes escritas, o legado material arqueológico, o comércio, né, todas essas relações aí entre o continente africano e o mundo mediterrâneo, no sentido de trazer uma luz para isso, né, porque é possível perceber essas trocas, né. E outra coisa também que tanto o Mbokolô como o Costa e Silva sempre salientam bastante nos seus estudos africanos é a questão geográfica não só da localização do Egito, né, mas do rio, né, do rio Nilo, porque afinal de contas ele está ligando tudo, né, ele é um elo natural ali. E aí o que eu mais gostaria de destacar, botei aqui por último, é os debates sobre etnicidade propriamente dita, né, que estão aqui no ponto central dessa perspectiva, né? Então, esse termo, né, etnicidade, começou a ser usado a partir da década de 60 e ele é uma concepção dinâmica, né? Ele traz a subjetividade, ele quebra com essa equação povo, língua, cultura, já dizia o egiptólogo, né, falecido, nosso querido Ciro Flammarion Cardoso, né? E a etnicidade a gente consegue trabalhar como fruto de conflitos, de interações, né? Então, ele é um conceito muito dinâmico. E ele é um convite a desracializar e a desnaturalizar essas categorias que a gente acaba usando e que operam nesse debate se os egípcios eram brancos ou negros, né? Então, o Frederick Barth, que foi, né, o pioneiro nesse sentido, ele foi um divisor de águas, assim, na antropologia e nas ciências sociais, né? Porque ele propõe justamente que a gente dê atenção para a manutenção das fronteiras dos grupos étnicos e não foco no isolamento, porque justamente não é no isolamento que se constrói, e sim nas relações. E aí é que está a chave interpretativa, né? Para você analisar grupos sociais, tanto hoje como no passado, né? E realmente isso assim é incrível, é revolucionário, né? E claro, né? Cabe aqui também a atenção de não colocar aí etnia para substituir o conceito de raça puramente, né? Porque não é essa a ideia, né? Então, para finalizar aqui, a gente pensa em Egito na esquina do mundo antigo, e a gente vê que etnicidade se encaixa perfeitamente nesse contexto, né? Por quê? Porque ele é um exemplo icônico de confluências e porque também a gente sabe que toda essa divisão histórica certinha que a gente tem, período intermediário, Reino Antigo, Reino Médio, né? Isso são tudo convenções, né? Então a gente vê a história, como ela é dinâmica, todos né, esses períodos históricos que a gente tem aí, como isso é dinâmico, a gente vê a localização, a zona de confluência de ideias, de comércio, de cultura, né? E a gente vê que a etnicidade, por não ser estática e por ela ser relacional e subjetiva, né, ela vai variando conforme o tempo. Então, assim, se a etnicidade ela muda conforme o tempo, conforme o contexto histórico, né, ela não é algo imutável. Então, é uma busca meio, né, tentar achar o pote de ouro no fim do arco-íris. Você tentar, né, conceber o egípcio como se fosse, eu tenho um egípcio aqui, vou colocar ele dentro de uma caixinha, um egípcio antigo, né? É uma busca meia, né, bem complicada. Por quê? Porque, na verdade, você não vai voltar no passado e encontrar um egípcio, porque, né, tudo aquilo que eu expliquei anteriormente, né? O Egito não é aquela coisinha imutável como se estivesse dentro de um aquário, que isso aí é uma outra, né, uma outra questão também, uma outra problemática muito interessante, né? Que o Egito antigo ele se acaba sendo construído assim.
Então, essa etnicidade na antiguidade é um conceito-chave, né, na minha opinião, para poder dar conta, assim, do que era, quer dizer, né, ser egípcio na antiguidade, né? Então, conforme essas fronteiras étnicas elas foram variando e mudava o contexto, mudavam as relações com os estrangeiros, casamentos, né? Enfim, né, toda essa manutenção dessas relações, né? E isso sim tem a ver diretamente com ser egípcio naquele passado, né? E por isso não vai adiantar a gente gastar nem saliva nem tinta para ver se, né, o Osíris está representado aqui com a cor verde e na outra pintura com a cor preta, então quer dizer que a pele dele era verde ou era preta, ou ele era preto ou era alienígena, né? Não vai levar a gente a muito longe, né? E aí justamente entra a interação dos egípcios com seus vizinhos, né? Se você olha e analisa através desse prisma novo aí da etnicidade, novo, eu digo relativamente novo, né? Vai revelar o quê? Relações de interdependência, dinâmicas, alteridade, identidades étnicas que também, né, não são imutáveis, né? Várias outras problemáticas e que, como é interessante, né? Como isso se estendeu para outras temporalidades, né? Para outras sociedades, para análise de outras sociedades antigas. Então, eu concluí que, depois disso tudo, né, que esse critério racialista para tratar de etnicidade, no caso do Egito Antigo, eh, mascara e acaba restringindo as experiências sociais e culturais daquelas pessoas daquele passado, né? Então, esse critério racialista, ele não serve. Ele serviu naquele contexto do Sheikh Anta Diop, naquele momento, para aquela reivindicação, para aquelas, né, aquela identidade, mas agora, no patamar que as discussões históricas, historiográficas e sociais, antropológicas estão agora, já foi, já demorou o tempo da gente largar, né, largar de mão certos conceitos, né, para a gente poder dar conta dessa complexidade do mundo antigo. Excelente, Raíssa. Essa sua perspectiva de leitura, para mim, ela é bastante acertada e muito bem feita. E fundamental para a gente analisar uma história como a história egípcia antiga, né? Cuja sociedade ela não tinha os mesmos marcadores de diferença que a contemporaneidade e que também tinha outras complexidades que precisam ser exploradas em suas singularidades, como você bem apresenta. Para finalizar, uma outra pergunta, né, a última pergunta, tem uma parte que eu gosto bastante da sua dissertação, aliás, eu gosto de toda a sua dissertação, mas tem uma parte em especial que me chama bastante atenção, que é a sua análise sobre o Egito quemético, né, esse Egito da proposta afrocentrista, como que ele entra no Brasil, como essa proposta entra no Brasil por meio da cultura, mais especificamente da música. Né, mais especificamente ainda do grupo Olodum. Quando eu trabalho sua dissertação em sala de aula, eu costumo inclusive levar a música que você analisa do Olodum, que é a música Faraó Divindade do Egito. Então eu levo essa música para trabalhar com os alunos. Você poderia, então, concluir esse nosso bate-papo explicando para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes sobre essa análise tão interessante que você faz das ideias afrocentristas recebidas e moldadas no Brasil por meio da banda Olodum? Esse exemplo do Olodum, né, que tem duas músicas, uma se chama Akhenaton e Nefertiti e a outra é Faraó, Divindade do Egito, né? São exemplos vivos, né, e não somente sazonais, como as comemorações carnavalescas, né, da recepção do afrocentrismo quemético aqui no Brasil. Então, assim como na África, nasce aqui ligado com o forjamento de identidades, com a luta, né, pela reformulação de uma identidade étnica racial que foi e ainda é estigmatizada, né, uma luta contra o racismo que foi, né, consequência aí dessa experiência colonial e pós-colonial. Então, essa visão do Egito afrocêntrico
por parte da banda Olodum, né, que é uma banda antiga e reconhecida internacionalmente, né. É uma representação muito interessante, muito bacana, muito bonita, né, se você olha os vídeos que tem disponíveis por aí. E chega a nós aqui através dessa positivação, né, de grupos sociais, que infelizmente, né, ainda hoje são alvo de preconceitos e estigmatização por parte da sociedade. Eu particularmente fico muito emocionada, né, quando eu vejo esses vídeos dos shows deles, né, onde tem toda essa performance, etc. E justamente porque eles falam muito mais do que sobre esse Egito pré-islâmico ou, né, esse Egito antes da era cristã. Eles estão falando sobre uma realidade do presente, né, sobre essas feridas coloniais, sobre essas feridas aí causadas por preconceito racial. E isso é algo incrível, né? É como se a gente estivesse lendo aí um livro de teoria da história vivo, né? Todas essas discussões aparecem ali no palco, né? A história viva, isso é algo que emociona, que arrepia, né? E justamente a forma como o Egito é lembrado aí através desse movimento, digamos, carnavalesco, né? A nível social e de mnemo-história, né? Ou seja, como lembramos desse passado, mereceu para mim aqui um espaço na dissertação para uma pequena análise, né? Porque ele me pareceu justamente ser a materialização de uma pergunta que eu fiz para mim mesma, que era a seguinte, né? Como que esse afrocentrismo chegou aqui no Brasil, né? Então, não se trata, né, somente de um exemplo que vem à tona no carnaval, né? Então, ali a gente tem sincretismos, exageros, imaginação exacerbada, uma válvula de escape, né? Toda essa questão carnavalesca. Mas é para além desse ritual utópico, né? E de perpetuação de memórias coletivas, né? É muito mais do que um ritual de inversão, é algo que faz parte dessa mnemo-história, né, para esse grupo e para tantas outras pessoas, né, localizadas ali, claro, na região ali Salvador, Bahia, né? Então, se você entra no site do Olodum, você vê, né, que todo esse panafricanismo tá presente ali, né, nas letras das músicas, nas imagens, né, nos textos, né? E, bom, alguns termos aqui, né? Eu até deixei separadinho aqui, que é uma pequena frase aqui, um pedacinho, né, de uma frase que eles utilizam ali no site, que no site do Olodum, né, que eles buscam então, né, almejam gerar um sentimento de identidade, contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural, né? E foi aí então, em 1987, quando eles lançaram o álbum Egito Madagascar, que veio essa música, né? Foi lançada a música Farol Divindade do Egito. E foi um dos maiores sucessos da banda, assim, fez muito sucesso, né? E ficou muito popular aí na voz da cantora Margareth Menezes. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar, né? Essa parte aí do show, tem diversos, né? Diversos shows. E é muito emocionante realmente, né? A maneira conforme vai se cantando a música, a gente vê como são evocados esses elementos do passado faraônico e a gente vê como vem à tona ali na letra da música mesmo, palavras, né, como ancestralidade, consciência, cidadania, colaboração e como isso tudo trabalha junto nessa construção, né? Quer dizer, nessa memória, né, nesse relembrar desse Egito negro, né? E aí a gente tem obviamente a parte polêmica, né? Porque a pessoa gosta de uma polêmica, né? Para trabalhar esses assuntos. E justamente a parte polêmica é o quê? Não é a gente negar de maneira nenhuma a legitimidade dessa lembrança de um Egito negro. Não, muito pelo contrário, né? A polêmica aqui, ela surge quando a gente, né, acaba pegando problematizando, né, essa leitura no sentido de tentar compreender a complexidade dessa memória dentro do nosso próprio país, né? Porque ela é uma memória brasileira, né? Então é um Egito negro que está sendo, né, visto pelos brasileiros, né? Com as demandas identitárias aqui do nosso país. Aí eu me lembrei aqui de uma, uma fala bem legal do Stuart Hall, que fala, onde ele fala que a cultura popular negra é um local de contestação estratégica, né? Mas ela nunca pode ser simplificada ou explicada nos termos das simples oposições binárias que são usualmente usadas para mapeá-las,
né? Claro, porque tem muitas coisas ali nas entrelinhas, né? E justamente a gente tem a questão da demanda, né, pelo fim do racismo, né, que permeia esse forjamento aí das identidades, né? E a polêmica justamente entra na parte em que eu me lembrei muito de uma afirmação de um intelectual africano que se chama Buemba Bong, né? Onde ele fala: ao adquirir um orgulho suficiente, torna-se difícil manipular, né? E eu vejo isso como muito problemático, né? Por quê? Porque, na verdade, a nossa concepção, né, que a gente vê a história global, né? A história global, ou seja, a história do Egito, ela não pertence a um povo, né? A uma, entre aspas, aí, uma raça, né? Óbvio que raça não, nem uso porque é um conceito biologicamente falido, né? Então, o que acontece? Eu acabo convidando a fazer a seguinte reflexão, né? Socialmente, até onde que esses orgulhos raciais nos levaram, né, como sociedade? Que tipo de problemas geraram? Que tipo de fatos positivos eles geraram, né? São questões que eu não respondo, né? Eu só estou lançando as perguntas, né? Como que a historiografia pode contribuir nesse debate, né? Por exemplo, quando a gente articula a história com consciência histórica, né? Mas de que maneira que isso é feito, né? E com relação à agência dos sujeitos, né? A gente não pode deslegitimar as lutas, né? Mas a gente pode trabalhar isso sem cair em naturalizações ou essencialismos, né? Ou em oposições binárias. Então, acho que tá aí o nosso desafio, né? Eu coloquei essa parte do Olodum para dentro aqui da dissertação, porque eu acho que a academia tem sim que se debruçar sobre esses tipos de fontes históricas, né? Porque a gente pega essas fontes, né, como a letra dessa música e todo, né, o show, para dialogar com os teóricos que a gente está usando nas discussões, né? Então, assim, no meu ponto de vista, tudo faz mais sentido e a gente consegue ver como que essas pesquisas têm proximidade conosco, né? Com tudo ao nosso redor, né? E às vezes isso parece muito distante. Então, eu consigo ver o quanto que essas discussões, né, se a gente não tem esse medo de tocar nas feridas coloniais, né, elas são necessárias, né? Essas discussões são sim necessárias para que a gente possa, de uma vez por todas, aí, transcender essas categorias raciais, né, binárias, porque a gente ainda está muito preso a elas, né, e construir, né, uma sociedade que de fato não se paute em cima dessas essencializações, né? E desconstruir de vez o preconceito racial aí que desgraçadamente ainda se faz presente, né? Mas que a gente possa ter esse senso, esse discernimento, né? De não acabar utilizando o mesmo discurso que foi utilizado para oprimir, né? Que a gente possa perceber aí as especificidades históricas de cada momento. Bem, para finalizar esse episódio, eu quero agradecer muitíssimo a Raíssa por ter se disponibilizado em falar com a gente sobre esse tema mega interessante, né? Complexo, mas ao mesmo tempo tão importante, que é a desafricanização do Egito. Desafricanização, lembrando aí com o D sendo citado entre parênteses, né, como ela faz, pensando então o deslocamento da África e o orientalismo em torno da escrita da história do Egito Antigo, né, da construção do Egito Antigo, mas também a africanização do Egito pelos afrocentristas, né, e por movimentos e pelas reivindicações via cultura, como o caso do Olodum, visando então transcender as categorias raciais e os essencialismos na leitura que a Raíssa traz pra gente. E para quem quiser saber mais sobre o tema, eu sugiro que leia a dissertação da Raíssa, que está disponível no banco de dissertações e teses da UFSC. E entre os vários trabalhos dela sobre esse tema, eu gostaria de recomendar um em especial para vocês lerem, que é o capítulo Problematizando Fronteiras e Africanidades, o caso do Egito Antigo, de 2018, que ela publicou, né, então no ano de 2018, no livro Fronteiras Culturais do Mundo Antigo, ensaios sobre identidades, gênero e religiosidades, organizado por mim e pelo professor Anderson Martins Esteves,
da UFRJ, e publicado, então esse livro foi publicado pela Faculdade de Letras da UFRJ, e foi disponível gratuitamente na internet, no site do GEMAN, está disponível no site do GEMAN e na página academia.edu do GEMAN, para quem tiver interesse em ler o capítulo da Raíssa, tá? Então é só jogar no Google o título do livro que vocês encontram o PDF do livro, tá? Bom, com isso a gente chega ao final de mais um episódio do Diálogos Olimpianos. Eu agradeço todas e todas que nos ouviram até aqui. Se você gostou do conteúdo que a gente produziu, não deixe então de seguir o nosso podcast no Spotify ou nos demais agregadores e aplicativos de podcasts que a gente está disponibilizando o Diálogos Olimpianos, como o Anchor e o Castbox, por exemplo. Também não deixe de seguir o nosso perfil no Instagram. Nosso perfil lá é o GEMAN, o FSM. Sigam também nossa página no Facebook, página do GEMAN, e a conta do Diálogos Olimpianos no Twitter. E nós esperamos vocês nos próximos episódios, tá? Então, até mais. Tchau, tchau.